a área de comunicação, a área de jornalismo, está sendo quase que convocada, né, pela sociedade brasileira para discutir essa questão, a questão do fake news, ou que se chama aí de pós-verdade, que é um conceito que eu não gosto muito, mas também está sendo usado. Por quê? Porque, de repente, sentiu-se, né, que comunicação se tornou um dos, digamos assim, talvez um dos temas centrais na nossa vida política, não só brasileira, né, mas internacional também, e que nós, na verdade, somos aqueles pesquisadores que operam, ou deveriam operar com isso, deveriam se ocupar com isso. Então, o que me incomodou sempre foi o seguinte, nós, de uma forma direta ou indireta, estamos sendo, digamos assim, convocados para nos manifestarmos em relação a isso, ou seja, o que está acontecendo. O que acontece com a nossa informação, o que acontece com o jornalismo, o que acontece com esse fluxo, né, hoje de informações que está interferindo de uma forma muito radical na política e, por tabela, também, então, na democracia e no bem-estar das sociedades aqui do Ocidente, principalmente. Então, eu fiquei muito incomodado com isso, mas eu fiz uma pergunta principal, que era a seguinte: o que faz com que as pessoas escolham líderes, ou chefes, ou governantes, que, em última análise, vão atuar de uma forma até negativa, às vezes mesmo nefasta, em relação a essas mesmas populações? Essa pergunta, ela se baseia numa afirmação feita pelo Walter Benjamin, no final do texto sobre a obra de arte e sua reprodutibilidade técnica, né? Eu acho que todos nós, de uma certa forma, conhecemos essa afirmação e esse texto, né? Em que Benjamin, em 1935, se perguntava, ele dizia, né, que antigamente os deuses do Olimpo observavam, né, as pessoas, a humanidade, né, a partir de seus próprios lugares, seus postos. E hoje, diz Walter Benjamin, em 1935, se observa que as próprias massas decidiram ser elas próprias o espetáculo, e um espetáculo da sua própria destruição. Quer dizer, como se explica, né, que essas massas elas participem, se envolvam e se interessem exatamente pelo que seria o seu próprio espetáculo, né? Que às vezes é um espetáculo bastante desastroso e ruim. Claro que a gente se baseava, não é, na experiência nazista que ele estava presenciando em 1935 na Alemanha, e se chocava com isso. Essa pergunta não incomodou apenas Walter Benjamin, né? Se a gente observar também o Max Horkheimer, que foi o líder da Escola de Frankfurt, também se colocou essa pergunta e realizou, inclusive, pesquisas empíricas, né, para saber o que estava acontecendo com a população, especialmente com a massa de trabalhadores alemães da época, né, que estavam se convertendo, em grande medida, para o nazismo, ou seja, estavam se voltando para as fileiras do fascismo. Não houve, na minha opinião, nenhum outro momento mais oportuno de se pesquisar a comunicação do que os tempos atuais. Ou seja, por isso também escrevi esse texto que foi repassado aos participantes, né, que se chama Hora de Rever as Teorias da Comunicação, né? Porque eu tenho a sensação de que elas estão obsoletas, na sua maioria, elas não dão conta do que está acontecendo hoje, e é preciso que a nossa área desenvolva exatamente esse saber atual. Nós precisamos de uma pesquisa up-to-date, quer dizer, alguma coisa que marque o que está acontecendo exatamente neste momento. E nenhuma outra área de ciências humanas é tão ágil, pode ser tão ágil quanto a comunicação para isso, porque nós estamos vivenciando, nós estamos assistindo, nós estamos sofrendo até mesmo, né, esse tipo de efeito, né, que hoje é a operação com os meios de comunicação. Exatamente porque, como eu digo no começo desse texto, existe uma máquina
uma máquina de produção de informações, ou uma máquina de desinformação que usa os escritórios, usa os robôs, usa todo o Big Data para fazer pressão sobre as sociedades, especialmente em momentos decisivos da política, né? Então, nós tivemos recentemente vários casos, né, de momentos decisivos da política em que esses escritórios foram mobilizados exatamente para interferir. Uma coisa curiosa, não se pensa mais em fazer uma campanha assim maciça sobre, para uma população inteira, né? Não existe mais essa questão do mass media, né, das massas. Não se investe mais diretamente nas massas para obter resultados políticos. Hoje, a operação é individualizada, né? Você tem mecanismos e possibilidades tecnológicas de atingir as pessoas individualmente. Isto é o que é fantástico nesses novos tempos, porque é uma mudança, digamos assim, na estratégia, nas operações daquilo que se chama essa engenharia psicossocial, né? Que é essa forma de você hoje ir pontualmente mexer com certas pessoas e só com elas, ou seja, abandonando um pouco aquela ideia, né, da grande comunicação de massa. Não houve, na minha opinião, nenhum outro momento mais oportuno de se pesquisar a comunicação do que os tempos atuais. Ou seja, por isso também escrevi esse texto que foi repassado aos participantes, né, que se chama Hora de Rever as Teorias da Comunicação, né? Porque eu tenho a sensação de que elas estão obsoletas, na sua maioria, elas não dão conta do que está acontecendo hoje, e é preciso que a nossa área desenvolva exatamente esse saber atual. Nós precisamos de uma pesquisa up-to-date, quer dizer, alguma coisa que marque o que está acontecendo exatamente neste momento. E nenhuma outra área de ciências humanas é tão ágil, pode ser tão ágil quanto a comunicação para isso, porque nós estamos vivenciando, nós estamos assistindo, nós estamos sofrendo até mesmo, né, esse tipo de efeito, né, que hoje é a operação com os meios de comunicação. Exatamente porque, como eu digo no começo desse texto, existe uma máquina de produção de informações, ou uma máquina de desinformação que usa os escritórios, usa os robôs, usa todo o Big Data para fazer pressão sobre as sociedades, especialmente em momentos decisivos da política, né? Então, nós tivemos recentemente vários casos, né, de momentos decisivos da política em que esses escritórios foram mobilizados exatamente para interferir. Uma coisa curiosa, não se pensa mais em fazer uma campanha assim maciça sobre, para uma população inteira, né? Não existe mais essa questão do mass media, né, das massas. Não se investe mais diretamente nas massas para obter resultados políticos. Hoje, a operação é individualizada, né? Você tem mecanismos e possibilidades tecnológicas de atingir as pessoas individualmente. Isto é o que é fantástico nesses novos tempos, porque é uma mudança, digamos assim, na estratégia, nas operações daquilo que se chama essa engenharia psicossocial, né? Que é essa forma de você hoje ir pontualmente mexer com certas pessoas e só com elas, ou seja, abandonando um pouco aquela ideia, né, da grande comunicação de massa.